Fala aí, pessoa! Seja bem-vindo ao misterioso, emocionante e divertido reino das exatas. Sou o professor Leonardo, o Prof. Léo, e eu te convido para juntos nós aprendermos um pouco mais de matriz, matemática, tá certo? Tipos de matriz. Partiu! Antes de nós darmos sequência ao vídeo, se você não é inscrito, se inscreve. Se você curte e compartilha, tá certo? Deixe seu comentário também, se você gostou, se você tem algo a acrescentar, se você tem alguma crítica, se você tem sugestão. É sempre bem-vindo o seu comentário, já que é uma forma de nós conversarmos e eu melhorar o vídeo para que você consiga entender de forma mais clara e objetiva, tá certo? Mas vamos lá, sem muito blá 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 blá. Vamos aprender sobre tipos de matriz, tá certo? Tipos de matriz. Tipos de matriz, tá certo? É simples, é fácil, mas se você não estiver fixando e tentando aprender, se torna uma matéria difícil, tá certo? A primeira aqui que eu vou colocar é uma matriz que ela tem o nome de matriz linha. Nossa, que letra feia. Se eu não conseguir escrever, eu coloco coisa lá, tá? Linha. O que é uma matriz do tipo linha? Matriz do tipo linha ela vai ser o seguinte, é uma matriz A, por exemplo, eu vou dar o nome dela de uma matriz A, e ela possui única e exclusivamente uma linha só. Ah, professor, e a coluna? Coluna, não falei nada. A coluna, não falei nada. Então eu posso ter aqui, ó, menos 7, 0, 2, 5. Isso é uma matriz linha? É, porque ela só tem uma linha. Então, 1 por quantas colunas? Uma coluna, 2 colunas, 3 colunas, 4 colunas. Então, é uma matriz linha do tipo 1 por 4. Ah, mas esse 1 eu tenho que colocar porque o nome dela é matriz linha. Sim, você tem que colocar, porque ali é a ordem da sua matriz, tá certo? Então, de forma análoga, se existe a matriz linha, eu tenho uma matriz coluna. A matriz coluna dá a mesma coisa, a mesma lógica. Se a matriz linha eu tenho uma única linha, a matriz coluna eu tenho uma única coluna. Então eu posso ter aqui, ó, 2, 4 e 6. Ok? 3 linhas, uma coluna. Beleza? Então lá, matriz linha, eu tenho uma única linha, e matriz coluna, eu tenho uma única coluna. Na linha, eu não tenho limite para as colunas, e na coluna eu não tenho limite para as linhas. Mas eu tenho uma quantidade certa na linha, que é 1, e na coluna, que é 1. Certo? Lembra aí, primeiro número que aparece ali é linha, tá certo? E o segundo, a quantidade de coluna, tá certo? Isso aqui não entra muito. Ah, e se eu tiver números diferentes de 1 e 1, né? Um na linha e um na coluna, aí vai entrar no matriz de forma geral. Não existe, é matriz. Isso aqui são matrizes que recebem nomes especiais, tá certo? Diferenciado. Depois eu tenho aqui que eu anotei a matriz quadrada. A quadrada, ela é extremamente usada. Quadrada. O próprio nome já diz. O que é um quadrado, por exemplo? Um quadrado ele tem os lados iguais, tá certo? Todos os lados iguais. Só que na matriz eu não mexo com lados, eu mexo com linha e coluna. Tirando o raciocínio de um quadrado, os lados são iguais. Numa matriz, a linha e a coluna são iguais. Então, por exemplo, eu falo assim, ó, existe uma matriz C e eu tenho aqui, ó, vou colocar parênteses, porque senão você vai achar que só pode colocar colchete. Não. Então, tem aqui, ó, menos 5, menos 1, 0 e menos 1. Repara que ali a quantidade de linha, 2, é a mesma quantidade de coluna, 2. Ou seja, 2 por 2. Eu poderia falar que isso aqui é uma matriz de ordem 2.
Quando eu falo ordem 2, a sua cabeça já tem que saber que eu estou falando de uma matriz quadrada, certo? Ah, eu posso ter outra? Posso. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar 5, 8, 3, 1, menos 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 e 1. Será que é uma matriz quadrada? Quantas linhas ela tem? Ó, ela tem uma linha, duas linhas, três linhas, quatro linhas. Quatro linhas. Vamos ver quantas colunas ela tem, ó. Uma coluna, duas colunas, três colunas e quatro colunas. O número de colunas é o mesmo, o número de linhas é o mesmo do número de colunas. Então, isso aqui é uma matriz quadrada sim, certo? 4 por 4. Isso é uma matriz, um tipo de matriz extremamente utilizada na matéria de matriz. Extremamente, extremamente. Essa aqui, ó, dê uma atenção extrema para ela, tá certo? E a outra também, é o que nós chamamos de matriz identidade. E nós temos também, vou fazer aqui no mesmo lado, uma matriz nula, ok? O que é uma matriz identidade? A identidade é uma matriz quadrada. Eu coloco aqui, ó, I3. Não, vou colocar I3. Ou seja, ela é uma matriz de ordem 3. 3 por 3. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3 por 3. Porém, contudo, entretanto, todavia, na diagonal principal, os elementos são obrigatoriamente 1 e os outros elementos zeros, ok? Eu falei uma coisa aí, daqui a pouco eu volto. Uma matriz, por exemplo, I2, uma identidade de ordem 2. Eu tenho aqui, ó, eu tenho os elementos de diagonal principal 1 e 1 e os da diagonal secundária 0. Professor, você falou duas coisas aí diferentes. Quando eu tenho uma matriz de ordem quadrada, eu tenho essa diagonal. Essa diagonal eu dou o nome de diagonal principal, certo? E a outra diagonal, que é a de azul, eu dou o nome de secundária, certo? Professor, quando que vai ter diagonal principal e secundária? Só nas matrizes de ordem quadrada. Nessa matriz de ordem 2, olha aqui a diagonal principal, formada somente por números 1. E aqui, ó, diagonal secundária, formada por números 0, ok? Ah, essa matriz quadrada aqui, eu tenho diagonal principal? Tem aqui, ó. Diagonal principal, ela começa num canto, em um canto, pega todos os elementos. A diagonal secundária é essa aqui, ó. É de extrema importância que você guarde isso, diagonal secundária e principal. Beleza? A nula é a mais simples. A nula é a mais simples. O próprio nome diz. Você vai ter uma matriz qualquer, vamos colocar aqui, ó, M. Uma matriz nula é o que, ó? Vamos supor, matriz 3 por 3. Ela vai ser o que? Todos os elementos dela, 0. Ah, uma matriz de ordem nula, 5 por 1. Ou seja, eu tenho 5 linhas e uma coluna. Então, se ela é nula, 1, 2, 3, 4, 5.
Ou seja, todos os elementos da matriz nula são zeros, ok? Vou colocar aqui, ó, as mais usadas que você tem que saber na ponta da língua: a quadrada, a identidade e a nula, tá certo? Ah, então eu posso esquecer a linha e a coluna? Jamais, jamais você pode esquecer. Mas essas três últimas são as que você tem obrigação de saber, ok? E é isso, gente. Olha só, se você puder contribuir de alguma forma para eu estar melhorando os vídeos, obrigado, é bem-vindo. Me ajudar também, ok? Também é muito bem-vindo. E é isso, galera. Não se esquece de se inscrever, curtir, compartilhar. Deixe seu comentário de alguma coisa aqui. Lembrando que eu citei só os tipos de matriz mais essenciais, tá certo? Nem sei se tem outros, se apareceu de 2 anos, de 3 anos para cá. Mas a gente sempre trabalha com isso aqui nos livros. Até peguei de um livro de matemática isso daí, tá certo? E só tem essas. Falou? Um abraço para vocês, tudo de bom. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui, tchau, obrigado. Hasta luego.